Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo lançamento do terror nos cinemas, que vem através de uma história um tanto incomum, que chamou a atenção do público justamente por causa da premissa. Todo mundo queria saber qual seria o resultado, no que daria essa história, e isso causou uma expectativa em torno desse filme. E ele finalmente estreou, fui conferir, e aqui estão as minhas opiniões para vocês. É claro que eu estou falando sobre Bom Menino. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Bom Menino vai acompanhar o cachorro Indy e seu dono Todd. Todd é um cara que passou por alguns problemas de saúde, foi hospitalizado recentemente, recebeu alta e por conta disso ele acaba decidindo tirar um tempo para si em um local isolado. O local que ele escolhe é a antiga casa do avô dele, que morreu um tempo antes, e a casa tem a fama de ser mal assombrada. Fato esse que o próprio Todd ignora e descredibiliza, dizendo que isso é invenção das pessoas, a lenda urbana, que toda essa história não passa de apenas um conto para assustar as pessoas. E ele acha que a casa está perfeitamente normal e que ele pode ficar lá. Então ele vai para essa casa apenas com o Indy. Ele tem uma irmã que é muito preocupada com ele, que vive ligando, que é Vera, mas ele não quer ela por perto porque ele sente que ela está sempre checando ele, querendo saber como ele está, e isso meio que é algo que ele está querendo evitar. Por essa razão ele vai ficar na casa do avô dele, mas chegando lá ele vai permitir a Indy a oportunidade de perceber presenças na casa que o próprio Todd não consegue. Ou seja, o cachorro nota os fenômenos sobrenaturais, tudo o que acontece dentro da casa, e o dono não. E é por essa razão que a gente vai acompanhar toda a história desse filme pelos olhos do cachorro. Do ponto de vista de Indy, nós veremos todos os fatos cruciais para o andamento da trama tomando forma. Quase que literalmente pelos olhos dele, nós vamos acompanhar todo o transitar do cachorro por dentro da casa, em todos os cômodos, em cada lugar que ele decide explorar e cada canto que ele é atraído para. A partir dele, a história vai de fato se desenvolver. Tivemos tantas produções do gênero terror sendo apresentadas ao público nos últimos meses, que quando uma ideia tão original quanto a de Bom Menino nos é apresentada, é quase que como um respiro para o público receber algo desse tipo. Em um nicho do cinema onde temos tantos recursos batidos, tantas ideias ultrapassadas, tantas premissas replicadas e replicadas novamente a nível de exaustão, a ponto de o público já não conseguir mais distinguir uma produção da outra, justamente pela semelhança narrativa que elas têm, ou das estratégias que elas usam para trazer terror ao público, um filme que traz um protagonista não convencional é quase que como um deleite para quem aprecia esse tipo de história. E se tratando do protagonista, devo dizer que a performance de Indy, que aqui como personagem leva também o mesmo nome que ele tem na vida real, é maravilhosa. A desenvoltura do cachorro ao longo das cenas é muito boa. De modo que por vários momentos eu me peguei pensando que ele era de computação gráfica. Porque ele tem uma expressividade, a forma dele olhar, a forma dele reagir as coisas que são colocadas diante dele em cena são tão perfeitamente capturadas que é muito mais fácil acreditar que aquilo ali foi feito digitalmente do que de fato capturando as emoções do cachorro ali. É um trabalho de direção e de atuação tão bom que você teme por ele o tempo inteiro, você não quer que ninguém mexa com ele, você não quer que nada aconteça com ele. O que é um artifício muito bom usado nesse filme, porque quando você coloca um protagonista de 4 patas que vai ser amado por grande parte do público, a conexão com ele é quase que instantânea. Ninguém vai querer ver um animal se machucando no filme. E é isso que motiva a gente a acompanhar, a ficar temeroso, a ficar tenso durante o filme. Ainda que o terror dele capengue em alguns momentos. Porque eu sinto que o filme tem uma primeira metade muito arrastada.
todas as sequências que são feitas para deixar o público tenso, para provocar terror, para deixar a gente temeroso pelo que vai acontecer com Indy, são repetitivas. Chega um momento em que a gente já sabe o que vai acontecer de tanto que já aconteceu coisa igual antes. A gente sempre tem sequências em cômodos escuros, onde a gente fica na expectativa de que algo de fato vá acontecer, que algo vá aparecer, e aí simplesmente não vem nada. É só a intenção de deixar o público tenso por deixar o público tenso, sem nenhum clímax nas sequências que eu estou mencionando aqui. Porque são várias cenas, eu devo ter contado pelo menos umas 3 ou 4 vezes que isso acontece na primeira metade do filme, e que acabou abalando a minha experiência com ele. Porque eu tinha expectativa no começo, e aí a cada vez que isso se repetia, ia diminuindo a minha expectativa. De modo que quando o filme realmente engata no terror, eu já não conseguia mais recuperar todo o entusiasmo que eu tinha quando eu comecei a assistir. Mas deve-se dar mérito à técnica do filme, ele é uma aula de montagem, assim como também de enquadramento. A gente tem os personagens humanos interagindo com o Indy ao longo de todo o filme, mas em momento nenhum o rosto de algum deles é mostrado. E eles fazem isso de maneira muito criativa, porque em cada cena a gente vê que eles se preocuparam em fazer algo diferente para capturar aquele momento ali, aquele quadro, de uma forma que eles não revelassem o rosto dos personagens humanos, mas ainda assim a gente conseguisse capturar a essência deles, conseguisse de fato se conectar com aquelas pessoas que estão ali interagindo com o cachorro, de uma forma que a gente consegue observar a beleza da cena e o cuidado que tiveram em manipular a câmera, em posicionar ela de uma forma que cada cena seja diferente da outra. A trilha sonora do filme também é muito eficiente em determinar o clima do que está sendo mostrado em cena. A cadência dela caminha quase que paralelamente às imagens que a gente está vendo em cena, de modo que tudo o que está, de fato, compondo a cena no que diz respeito à iluminação, à direção, ambientação, fotografia e mixagem de som, formam aqui um conjunto que sabe muito bem o que ele está querendo fazer, qual é o resultado que tem que sair dali, e eles fazem de tudo para alcançar isso da melhor maneira possível. O argumento do filme, como eu já disse anteriormente, também é muito bom, ainda que o desenvolvimento dele dentro do roteiro não tenha sido tão aproveitado e tão explorado quanto deveria ser. Devo dizer que a ideia que ele traz já merece mérito por si só. Bom Menino é o filme de estreia do diretor Ben Leonberg, que assume essa função pela primeira vez, e, como eu já disse, traz uma ideia muito original, mas que, como um diretor estreante, é normal que ele vacile em algumas coisas. E como eu já mencionei, a execução da ideia que ele traz é um desses problemas que a gente tem no filme, porque ele não consegue manter o entusiasmo do começo ao fim, de forma que ele decide deixar as partes mais interessantes do filme para o final, quando o público já está cansado de tudo que viu no começo. E isso é um problema quando a gente tem um filme de uma duração relativamente curta, porque Bom Menino tem 73 minutos de duração e ele não consegue manter o ritmo de terror ao longo desse curto período de tempo. É algo que diminui a qualidade do filme aos olhos de quem está assistindo, sem ter o único objetivo de aproveitar o filme, quem está olhando para ele com uma visão mais crítica, digamos assim. Mas existem outros méritos que devem ser levados em consideração no que diz respeito ao diretor do filme. Principalmente se a gente for falar do fato dele conseguir obter do elenco aquilo que ele espera ver em cena. Principalmente se a gente estiver se referindo a Indy, que é o cachorro dele. Indy é o cachorro do diretor do filme, então existe uma conexão ali, de modo que eu acho que foi mais fácil para ele conseguir captar as emoções e as reações do cachorro por estar familiarizado com ele. Mas ele também consegue fazer isso com os intérpretes humanos que a gente tem dentro do filme. Shane Jensen é o humano que tem mais destaque nesse filme aqui, que é o intérprete de Todd, e mesmo que ele não mostre o rosto dele em sequência nenhuma do filme, toda a expressão corporal e a entonação da voz dele entrega tudo o que a gente precisa sentir e captar do personagem dentro da história. O mesmo pode-se dizer de Arielle Friedman, que interpreta Vera, a irmã dele, que na maioria das vezes está atuando apenas com a voz através de ligações telefônicas, e ela também consegue desempenhar um papel muito bom aqui no filme. A preocupação que ela tem com o irmão, a forma que ela projeta a voz dela para passar
isso para o público também é muito eficiente, de um modo que ela só chega a aparecer pessoalmente na primeira e na última cena do filme e ainda assim fazer um trabalho muito bom. E temos a participação de Stuart Rudin, que faz o papel de Richard, que é o vizinho da casa ali onde Indy e Todd estão ficando, que aparece em algumas cenas ali na floresta, ele fica capturando raposas, e isso é um fator importante dentro da história ali em algumas cenas, e a interpretação dele também sai a contento. No que diz respeito aos efeitos visuais, eles não são nem de longe a coisa mais refinada do filme, mas eu fiz vista grossa para eles justamente pelo fato de que o orçamento do filme não era tão expansivo assim para eles estarem gastando milhares de dólares nesse aspecto. Mas eu devo dizer que, dentro das possibilidades deles, o que eles conseguem apresentar aqui supre a necessidade que o filme tem para que a história seja contada de uma maneira convincente, na textura que essas criaturas, que esses seres têm e na forma que eles se manifestam em cena. Dessa forma, meu saldo para Good Boy não é positivo nem negativo. Ele é equilibrado, ele fica no mediano. Mas ainda assim, é um bom pontapé inicial para um diretor em início de carreira. E se por alguma razão você começar a perceber seu cachorro olhando para cantos escuros na sua casa, é melhor começar a se preocupar. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Bom Menino. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pode ir pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!